Oi, gente! Oi, gente. Hoje estamos aqui no nosso podcast gravando o nosso terceiro episódio. Para você que ainda não viu o nosso primeiro e nosso segundo, é só olhar no canal que lá tem os nossos outros episódios. O primeiro episódio a gente falou sobre o despertar, né, de consciência, sobre como nós acordamos para a vida. E no segundo episódio nós falamos sobre os nossos relacionamentos amorosos e com os nossos parceiros. E agora, no terceiro episódio, nós vamos falar sobre a primeira relação que a gente tem aqui na vida, que é com os nossos pais. E aí, Tchê, fala um pouquinho aí da sua experiência com seus pais, na sua infância, né, adolescência, como é que é? Eu sempre fui muito apegada à minha mãe, né? Acho que toda criança, quando começa a ter um pouquinho de consciência dela mesmo, assim, a mãe é muito importante, né? Eu me lembro de vários momentos com a minha mãe, assim, só nós duas, que para mim era um momento tão gostoso, tão prazeroso, coisas simples do dia a dia, tomando banho ou assistindo filme juntas. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Então, no meu primeiro, quando eu me descobri como um ser humano, como uma pessoa, era a minha mãe que estava lá, né, nessas memórias que eu tenho. E depois, né, o pai vai fazendo parte. Acho que o pai é mais essa parte de lazer, né, de brincadeira. Eu lembro muito de brincadeiras com meu pai, ele voltava do trabalho, aí a gente brincava bastante, dava risada. Com meu pai, então, era essa parte mais lúdica, e minha mãe era mais esse afeto, esse carinho, cuidado, e as broncas também, né? Bom, essas são as memórias assim mais antigas que eu tenho da minha infância. E você, como é que foi? Com a minha mãe, eu sempre também fui muito apegada à minha mãe, mas assim, a gente não tinha muito tempo juntas. Minha mãe era uma pessoa muito trabalhadora, até hoje ela trabalha muito, né? Então eu não tenho muitas lembranças de passear com ela, de viajar com ela. Tanto é que a nossa primeira viagem mesmo foi agora, recentemente, assim, há poucos anos atrás, né? Então a gente não tem muito essas memórias de brincadeiras e tudo mais, mas a gente sempre foi muito próximo, né? Então assim, eu sempre contei tudo da minha vida para ela, a gente sempre foi muito amiga, né? Então nunca escondi nada dela, a gente sempre foi bem assim, bem próxima mesmo. Já com meu pai, a gente, todo final de semana ele estava comigo, né, que meus pais são separados desde quando eu tinha 1 ano, mas todo final de semana ele vinha me buscar, a gente ia passear no shopping, era todo sábado a mesma coisa, né? 10 horas da manhã, dava lá o horário, ele vinha, chegava, a gente ia pro Shopping Eldorado, aí ficava brincando lá, né, era não era Play Center, né, era Play alguma coisa, que era Playland, isso era o Playland, a gente brincava no Playland, aí comia McDonald's, né, eu lembro de comer muito sanduíche de chocolate, toda vez que eu como um sanduíche de chocolate eu lembro daquela época, né, então assim, como você falou, com o pai é aquela coisa de brincadeira, né, aí férias, passava as férias inteiras com ele, aí Natal, né, ganhei a primeira bicicleta dele, então aquela coisa, né, vai, joga, empurra, né, empurrar a criança, tá, agora a mãe não, né, a mãe já, não, cuidado, olha com o joelho dela, ela vai machucar o joelho, não sei o quê, né, e minha mãe sempre foi muito assim, de me proteger também, né, eu lembro quando eu ia pra casa dos meus avós, e no interior, né, e lá tem muito pernilongo, bichinho, essas coisas. Aí minha mãe, cuidado com essas pernas, ainda vai encher de pereba, depois quando você ficar adulto vai ficar tudo manchado, sabe? Então a mãe sempre, essas são as lembranças que eu tenho, assim, né, de mãe e de pai. É engraçado a gente lembrar disso, né, Tia, que aí a mãe é o cuidado, é a nutrição, é o carinho, né, é a cumplicidade, e o pai é essa parte, eu acho que é a melhor parte, né, o pai fica com a melhor parte, porque a dinâmica de trabalho, né, tem menos tempo, e a criança demanda mais da mãe também. Então o pai fica com a melhor parte, que é mimar, né, dar presente, dar sorvete, levar para passear e tal. Mas acho que também quando a gente cresce e se torna um adolescente, bom, pelo menos para mim o conflito foi muito grande com a minha mãe. Eu era uma menina, uma adolescente muito mal-humorada, né? E eu contestava muito as decisões da minha mãe. Eu enfrentava muito, respondia muito também.
Então isso causava um conflito muito grande na nossa relação. Então nessa época da adolescência eu lembro que a gente se afastou bastante, porque eu não conseguia entender o jeito dela e ela também não conseguia entender o meu, né? A gente não tinha tanta paciência também para conversar, para tentar se entender. Então a gente vivia em conflito. E aí foi se afastando um pouquinho nesse período. Para você também foi assim? Na adolescência foi difícil a convivência com a sua mãe? Com a minha mãe, assim, sempre foi... como eu era filhinha boazinha, né? Então eu não tinha esses embates com a minha mãe. Né? Então, assim, tudo que ela falava, para mim era uma ordem, eu respeitava, né? Então ela falava assim, tia, você nunca me deu trabalho na vida, desde pequenininha, só as notas, né? Que eu não era uma aluna exemplar, tem que confessar aqui. E aí, então as nossas briguinhas eram assim, né? Por causa de nota, de coisa de lavar louças, coisas de casa que às vezes a gente tinha preguiça, né? Época de adolescência, a gente não quer nada com nada, né? Então, assim, mas com a minha mãe era assim, né? Já com meu pai também era uma relação de respeito, porém começou a se distanciar um pouco, né? A gente não era mais tão próximo, apesar de estar sempre junto, né? E tudo mais, de final de semana e tal, férias, né? Mas deu uma certa distanciada do que era na infância. Mas talvez por causa, né, de puberdade, essas coisas, né? Então eu me dei uma afastada assim com meu pai. Acho que até com o pai de menina, deve ser até mais difícil, né? Nessa fase que a gente está se descobrindo, a gente está indo descobrindo outras pessoas também, né? Acho que às vezes começa a namorar, ter novas amizades, né? Andar em bando com outros amigos. Então a gente começa a se descobrir. E com o pai de menina, às vezes eu acho que ele não sabe muito bem como lidar, né, com essa situação. Meu pai, nessa época, ele não me... Toda essa parte da educação, né, de avisos sobre a vida, de orientação, ficou a cargo da minha mãe. Eu acho que por isso também que a gente entrava muito em conflito, porque ela falava, eu queria saber por quê, eu queria que ela me desse todo o motivo, né? Eu queria entender por que ela estava falando aquilo, e eu contestava muito. E ela não tinha tanta paciência, ou, não sei, era o jeito dela, né? E ela só impunha, assim, ela não me explicava, eu sentia falta de saber por quê, né? E aí a gente entrava muito em atrito. Mas com o pai de menina, assim, acho que nessa fase eu vejo pelo meu, né? Eu acho que ele ficou um pouco perdido, não soube muito bem qual o papel dele nessa fase da minha vida. E aí também a gente se afastou, porque antes era brincadeira, e brincar com uma criança é muito gostoso, muito fácil, mas quando ela começa a ter os questionamentos assim, né, vai ficando mais difícil também lidar. Então, nessa fase, eu sinto que eu me afastei um pouco dos meus pais. E agora na fase adulta, como é que... A fase adulta teve um longo caminho, né, da adolescência até os dias de hoje, mas hoje é uma relação totalmente diferente, mais madura, já consigo entender, né, melhor, um pouco melhor, né, a posição deles como pais, como adultos também, né? Eu cresci, às vezes, com um sentimento de falta, talvez, mas falta porque eu exigia muito, eu queria que eles fossem perfeitos, né? Então, no que eles me faltaram, mas não que eles me faltaram de fato, é o que eu senti que faltou, né? Então, nessas faltas, eu acho que eu fui criando ressentimentos, talvez mágoas também em relação a eles, como eles agiram, como a situação, né, com algumas situações. E hoje, adulta, eu consigo ver, né, que eles são pessoas como eu, né, cheio de qualidades e defeitos também, né? Eles também tiveram as limitações deles, têm as dores e as histórias, né, deles que eles carregam. Então, hoje, para mim é mais leve olhar
para minha história, né, no meu relacionamento com meus pais, hoje fica mais leve. Mas no passado, né, durante esse tempo aí, foi de muito, eu precisei de muita ajuda mesmo para conseguir entender e ver que eles fizeram o que podiam, fizeram o melhor, né, que podiam. Mas hoje tá melhor, bem melhor, assim. Hoje nós somos mais próximos, né? Eu consigo ver eles com carinho, com empatia. Para você, na vida adulta, como tem sido o relacionamento com seus pais? Agora, como adulta, teve uma época que estava difícil, né, a convivência com a minha mãe. A gente começou a, né, ter alguns atritos, né, mas nada aquela coisa de distanciar, né, a gente tinha os atritos entre a gente, mas não era aquela coisa de, né, não se falar e tudo mais. Mas é como você falou, a gente, como criança, cria, né, muitas expectativas, né? Ah, porque minha mãe tem que me dar isso, porque meu pai tem que fazer aquilo por mim, né? Então a gente vai juntando tudo isso, né? E leva isso tudo para a vida de adulto, né? Mesmo que a gente cresceu, lá dentro da gente a gente se sente filhinhas ainda dos nossos pais, né? Então essas expectativas que a gente espera, também a gente acaba, como a gente vê que com nossos pais já não tem mais o que dar, porque eles já deram, né, o suficiente pra gente, e agora como adulto a gente tem que seguir a nossa vida, né, porque agora a gente já tem trabalho, a gente já tem o nosso dinheiro, a gente já tem a nossa autonomia, né, então a gente tem que ir pra vida e, né, deixar que eles fiquem, né, com as questões deles, né, e isso é um ponto difícil, né, para quem é filho, né, porque a gente fala, não, minha mãe não podia fazer isso, meu pai não tinha que fazer aquilo, né, se eu fosse você, mãe, tinha que fazer tal coisa, né, e aí a gente acaba querendo mudar os nossos pais, né, ou por aquilo que a gente não teve, né, que a gente achou que não teve na infância, ou porque a gente acha que agora na vida de adulta, como nós temos a nossa autonomia, a gente quer que eles também melhorem como pessoas também, né? Só que esse não é o nosso papel, né? Isso que eu acho que é a maior dificuldade, é da gente se colocar no papel de apenas sermos filhas, não se colocar mãe, né, e pai dos nossos pais, né? Isso que é muito difícil, porque você vê os seus pais fazendo algumas coisas e fala, nossa, por que eles estão fazendo isso, né? Tem tantas outras maneiras, né, melhores de fazer, mas, igual você falou, eles têm, né, as histórias deles, a gente tem que respeitar que eles também foram crianças um dia, também tiveram essas expectativas dos nossos avós, também tiveram faltas, né, na percepção deles, e aí a gente fica assim, né, a gente quer melhorar os nossos pais, mas não é o nosso papel. E aí a gente não fica aquela coisa, até onde eu posso auxiliar o meu pai e minha mãe, e até onde eu tenho que ficar no meu lugar de filho, porque nós como os filhos também tem que, aquela coisa de respeitar e honrar os pais, né, e isso também é uma coisa que se mistura muito, né, a gente fala, honrar e respeitar os pais é carregar os pais nas costas, não é bem assim, né, então isso também ajuda a travar muito a vida das pessoas, né, seja amorosa, financeira, né, porque fica olhando para os pais, né, ou porque acham que deve, né, fala, os pais me deram a vida, né, então tudo eu tenho que fazer por eles, né, mas o que os nossos pais mais querem da gente não é que a gente ajude eles querem que a gente seja feliz, essa é o que eles mais querem, se a gente estiver bem realizado, e o nosso papel é ser feliz, a gente vai para a vida, né, fala, mãe, pai, eu sei que eu sou filha, né, vocês têm os problemas, as questões de vocês têm que resolver, que eu como adulta tenho que resolver a minha vida. Né? Você falou dessa dificuldade entre o honrar pai e mãe, né, e às vezes também acaba se confundindo, porque eu acho que é uma linha tênue entre o honrar e o querer fazer, né, querer ser útil, em querer fazer por eles, às vezes, né. Eu me peguei muitas vezes nessa situação, nessa dúvida, né, até onde eu posso ir, até onde é o meu papel de filho, né. Isso prende a gente de uma forma, porque a gente só fica olhando para o passado, né, olhando para a nossa família de origem e acaba dificultando a nossa passagem, que é construir a nossa própria família, né, passar a vida para frente.
Então, esse sentimento de dívida, ele é bem complicado, assim, porque a gente, por mais que a gente queira agradecer e retribuir, a vida, ela é tão valiosa, é tão, né, ela é tão grande que tudo que a gente fizer não vai pagar a vida que nós recebemos, né? Então, o olhar precisa ser mudado, né? Não é como uma dívida, nem como uma retribuição absurda, mas acho que se a gente conseguir seguir bem na vida, sabe, ser uma pessoa melhor, né, se desenvolver, conseguir caminhar para frente, essa é a retribuição que a gente pode dar para os nossos pais, para todas as dificuldades que eles tiveram, né, para nos criar, para nos educar. Isso, eu acho que é assim que a gente consegue retribuir, caminhando para frente, né, e não ficar preso, olhando para trás, do tipo, ai, o que eu posso fazer para suprir isso para os meus pais? Eu estou devendo, estou com esse sentimento de dívida, de culpa por não estar perto. Já me peguei muitas vezes também, querendo ir para a vida, querendo seguir, mas eu sentia culpa porque eu estava longe. E aí, e por ser filha única, estando longe, me dava uma sensação ruim, sabe? Então eu me pegava dividida entre minha vida e a vida deles, né? Então isso também eu precisei de muita ajuda para conseguir apaziguar assim dentro de mim. Porque aí você sente, igual você falou, sente esse sentimento de dívida, e quando você vai para a vida, você se sente culpado. E por ser filha única, aumenta ainda mais, porque você fala, nossa, como é que meus pais vão ficar? Porque não tem com quem dividir, né, essas questões assim. Estão envelhecendo, né? Então fica esse sentimento, né, e agora, o que eu faço? Vou continuar? Não. Vou, né, ficar por aqui, né? E a gente tem que ver que a vida é que nem o passado, né? A gente tem que olhar, tem que respeitar, tem que olhar, né? Mas não ficar preso nisso, né? O problema é que a gente fica preso nessa dívida. Não, eu preciso retribuir, né? E a gente tem que olhar só no retrovisor ali, né? Igual eu falo, o retrovisor ele é pequenininho, por quê? Porque é só para você olhar de vez em quando, né? Tem que olhar para o para-brisa. O para-brisa é a frente, é o presente, é o futuro, né? Então é para lá que a gente tem que olhar, né? Então a gente tem as nossas referências, somos gratas aos nossos pais, aos nossos avós, e tudo que eles construíram é o que a gente tem hoje. E é com isso que a gente tem que levar a vida. E outra coisa que é importante a gente falar também é que nós somos pessoas privilegiadas de ter o nosso pai e a nossa mãe ali nos apoiando. Tem muita gente que às vezes não conheceu o pai, não sabe nem quem é o pai, mãe faleceu cedo, não teve isso, né? E aí eu acho que o sentimento dessas pessoas é muito mais forte, né, de continuar a seguir a vida, né? Como que eu vou seguir minha vida se eu nem sei quem é meu pai, ou tem raiva do pai ou da mãe, aconteceu alguma coisa grave no passado, eu não perdoo minha mãe por nada, né? E isso também é ficar olhando para o retrovisor, né? E aí acaba olhando para o retrovisor e não segue a vida financeira está daquele jeito, a vida familiar também, né, a vida amorosa, e isso acontece por quê? Porque a gente fica, né, igual a gente falou no episódio passado, né, os nossos relacionamentos amorosos, a gente se baseia muito naquilo que aconteceu na nossa infância, né, o que a gente exigiu dos nossos pais, a gente exige dos nossos parceiros, né. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que falar, não, eu posso cuidar de mim, eu posso preencher essa falta, né, com outras coisas, né, eu não preciso ficar exigindo que isso seja recebido dos nossos pais, ou recebido dos nossos parceiros, ou qualquer outra relação, né, seja de trabalho, colega, amigos, e a gente acaba querendo mais e mais e mais, né, dessas relações, né, e sendo que a gente pode se preencher, né, é difícil, mas a gente tem que se preencher. Eu acho que é difícil virar a chave, né? Porque quando a gente se pega nessa situação de querer mais e mais e mais, parece que a gente se vê como a criança que lá atrás, né, sentiu falta, sentiu abandonada, se sentiu rejeitada. E aí, hoje, nós somos adultos, né, que pode fazer, eu posso fazer por mim, né? Se eu estou me sentindo
rejeitada, o que eu posso fazer para me acolher, né? Para conseguir suprir isso, mas não de uma forma ruim, né? É, como que eu posso dizer? Às vezes a gente quer suprir isso com vícios ou com distrações, né? Mas não dessa forma, mas de uma forma amorosa, de uma forma saudável, de uma forma consciente. Então é mudar um pouco. Quando a gente tem um gatilho que faz a gente sentir toda aquela dor da infância, né? E aí, nesse momento, é tão difícil a gente conseguir perceber, né? Porque parece que é a criança lá dentro falando assim, ai, quer fazer birra, quer espernear, quer chorar, quer fazer... quer se fazer vista, né? E aí, nesse momento, assim, é calma, né? Calma, vamos ver, o que está acontecendo aqui dentro de mim? Tá, beleza, tá acontecendo isso, tô me sentindo assim, tô com essa inquietação. E aí a adulta pode entrar em cena, né? Falar, não, tudo bem, você se sentiu assim. Eu costumo muito, para me regular, né, nesses momentos difíceis, sou eu conversando comigo mesma. Então, assim, tá bom, calma, tá bom, você tá se sentindo assim? O que aconteceu? Vamos lá, por que você se sentiu dessa forma? Qual foi o gatilho? Tá bom. Aí eu vou investigando. E aí, assim, o que eu posso fazer então? O que eu posso fazer para me sentir um pouco melhor nessa situação? E é um trabalho, é difícil, né? Mas eu acho que essa é a virada, assim, de chave, porque senão a gente sempre fica na reatividade, né? E fica difícil se relacionar tanto com os pais, como em relacionamento amoroso, porque a vida vai, é que nem a gente falou no primeiro episódio, né? A vida vai trazendo situações para a gente conseguir harmonizar isso dentro da gente, né? A gente, igual você falou, de conversar com você mesma, é a sua adulta e a sua criancinha, como se fosse duas pessoinhas ali, né? Uhum. Então aí você tem que colocar a criança no lugar dela. É legal a gente deixar a criança aparecer nos momentos de lazer, de hobby, né, de brincadeira, porque nós como adultos também precisa desse tempo de leveza, né? Uhum. Nós precisamos da criança, a gente também não pode silenciar a criança totalmente. Sim. Né? A gente silencia ela naqueles momentos de birra que você falou, momento de bater pé, de se sentir injustiçada, não, eu preciso fazer justiça com minhas próprias mãos, porque aquela pessoa, sabe, aí já querer fazer vingança, né, de querer se vingar, né, ou então ficar buscando a aprovação das outras pessoas, né, então assim, são várias coisinhas que vão dando esses gatilhos na gente, né, e que a gente tem que falar, opa, peraí, não é a minha adulta que está comandando agora, é a minha criança, né, então a gente tem que ter essa conversa igual você falou, criança, o que você está querendo? É isso? Tá, então, ó, vamos fazer o que a gente precisa fazer agora, e daqui a pouco a gente vai comer uma balinha, vai chupar um sorvete, precisa, né, não, depois a gente vai ficar 3 horas dormindo até mais tarde, né? Então, assim, fazendo essas compensações também é importante, né? Porque vida de adulto é difícil. Não tem como falar, não, vou querer só viver de... Não, vai ter momentos que a gente vai estar cansado, que vai estar nervoso e tal, e o que a gente precisa fazer? Calma, senta, conversa, vamos fazer o que precisa fazer e depois a gente se diverte, né? E aí você fazendo essas compensações, aí você consegue ter uma vida mais tranquila, sem se irritar tanto, né? Não deixar que a sua vida vire um caos, porque você não está conseguindo domar a sua criancinha ali dentro de você, né? E se acaba dificultando a vida de quem está ao seu redor também, né? Também, porque aí todo mundo, nossa, aquela pessoa ali é difícil. E você vê que é em todas as áreas, assim. Não é só uma coisa, você vê que a pessoa é difícil no trabalho, né? É difícil com as relações da família, né? Aquela pessoa que todo mundo fala mal nas costas, ou então com os amigos, né? Tem dificuldade de ter um vínculo maior com as amizades, né? Com os próprios pais, com o marido e aquela coisa toda, né? Eu me vi muito, né? Na época que eu era casada, que minha criança dominava totalmente, eu não tinha o controle ali, sabe? Não tanto de fazer birra, mas de tipo... não, já que você falou de vício, né, de hábitos, né, eu tô cansada, eu vou me mimar, né, hoje tá na moda falar, eu me mimei, né, e esse negócio de, hoje eu vou
comer um brunch não sei aonde, e eu tinha muito disso, e esse meu vício de acabar gastando mais do que eu deveria, que era uma busca, né, de uma falta, aquela coisa toda de você querer buscar uma coisa, não, agora que eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quero, e almoçar e jantar onde eu quiser, e aí a gente acaba, né, se endividando, que também é outro assunto pra gente falar. Nossa, foi legal pra gente abordar também. Então eu me vi muito nesse vício, de me anestesiar com compras, de me anestesiar, querendo o quê? Suprir aquela criança que queria um monte de coisa, né? E deixava essa criança dominar. E aí quando eu falei, opa, peraí, eu que tenho que comandar aqui. Eu estou trabalhando, meu trabalho é para conseguir, né, suprir todas as minhas coisas, e não para suprir passeio e tudo mais, né? E era o quê? Minha criança que eu deixei. Né? Então, nós temos que ser pais e mães da nossa própria criança, né? Que também é uma relação, né, de pai e filho, já que já somos adultos, agora nossos pais não têm mais a necessidade de cuidar da nossa criancinha, é a gente. Então, é importante a gente ter essa consciência. Se você está fazendo birra, está irritada, está nervosa, pode ter certeza. É aquela criancinha lá que está dentro de você, que está procurando alguma coisa lá no passado que ela achou que não recebeu. Né? Acho que tem também essa parte do controle, né? Que vem com a birra também. Então, não digo bem controle, mas aprender a se frustrar, né? A criança não lida bem com a frustração, então às vezes a gente quer que certa situação ocorra de uma forma, ou que certa pessoa haja da maneira que a gente quer, né? Mas aí a vida não é assim, né? Da forma que a gente quer. Então, aprender a se frustrar também, né? Quando eu já me peguei algumas vezes frustrada e fazendo birra. Aí, quando eu paro, assim, depois, sabe, na hora eu nem percebo, mas depois eu falo, nossa, o que foi isso? Vem um estalo da consciência, pera, o que foi isso, né? E aí eu preciso parar, pensar, depois eu consigo chegar num caminho melhor, mas é a criança lá dentro, né, querendo controlar, querendo do jeito dela, não sabendo se frustrar. Paciência também, criança, você não tem paciência, quer tudo para agora, tudo, né? Tudo para agora, no meu tempo, é hoje, imediato e tudo mais, né? Então, todos esses sentimentos, assim, são infantis, né? E nós, como adultos, tem que saber. É óbvio que tem momentos que a gente tem que se irritar, né? Igual a gente falou também no outro episódio, é importante a gente sentir todas essas emoções que a gente tem dentro da gente, mas saber o momento, né? E com quem, né? Não sair, tô irritado, sai gritando no trânsito e não sei o quê, e, sabe, vai virando onde passa aquele furacão e tal, né? Então a gente precisa ter esse controle, né, emocional também, de que momento que é oportuno da gente se irritar e que momento que não, calma, não é o momento agora, respira, né? Em momentos de reatividade também. Teve um episódio recente, eu e meu irmão, né? Ele veio falar algumas coisas sobre o trabalho que a gente acaba trabalhando juntos também, né? Então, ele falou algumas críticas e eu, minha criancinha aqui dentro, né, não gosta de jeito nenhum de receber crítica, porque, né, a criança acha que ela é importante, que ela é, né, perfeita, né? E aí, quando ele começou a falar essas coisas, nossa, começou um monte de coisa dentro de mim, né? Aqueles sentimentos todos lá, né, do passado, voltando, né? E falei um monte de coisa para ele, né? Eu falei, nossa. E o importante é que a gente tenha essa consciência, né? De, opa, peraí, passei do limite, deixa eu pedir desculpa. Depois mandei um textão para ele pedindo desculpa, né? Porque aí foi o quê? A minha adulta que teve o discernimento, né? Não, opa, peraí. Eu falei tudo aquilo, foi de impulso, e agora eu tenho que reparar isso. Nem que seja com umas desculpas, né, em escrito, né? Porque tem gente que nem isso tem noção, né? Deixa a criança comandar de um jeito que, não, eu que tô certa, né? Me sentir, nossa, muito criticada, muito humilhada, ele que tem que vir pedir desculpa pra mim, sabe? Se colocar nesse lugar é você se tornar arrogante, né? De ficar com o nariz pensando, não, eu sou boa, eu sou a certa, ele que tá errado.
E isso também é criança. E aí você falou da arrogância, né, Tia? Voltando lá para o assunto dos pais, eu, depois de adulta, e achando que sabia muito da vida, eu me vi também com uma certa arrogância, sabe? Eu queria ensinar meus pais, tipo, por que vocês não fazem assim? Por que vocês fazem desse jeito? Faz assado, e não sei o quê. Eu achando que já sabia muito da vida, sabe? Querendo ensinar meus pais. E isso também é querer se colocar num lugar que não é seu, né? Meus pais, ó, eles vieram antes de mim, né? Tem muita experiência de vida. Eles sabem o caminho que eles escolheram para a vida deles, né? Então, eu querendo, né? Eu que vim depois, que sou menor, quero, né? Falar para eles o que eles têm que fazer com a vida deles também. Isso vem, né? De uma arrogância muito grande. Hoje eu consigo ver que, né? Cada um é responsável pelo seu destino, né? Porque todos somos adultos agora, né? Então, cada um é responsável pelo seu destino. A lei da hierarquia, né? Tem lá os pais, né? E nós viemos depois. Então, a gente tem que seguir essa lei, né? Por isso que chama lei, né? Tem que ser seguido, né? E cada um se colocar no seu lugar. Né? Você falou do seu exemplo, eu colocando o meu exemplo, né? Eu que já tenho aquela coisa de querer ser forte o tempo todo, né? Não dar o braço a torcer, de carregar o mundo nas costas e tudo mais, também me vi muito, né, querendo mudar meus pais, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu resolvo, né, então eu fazia, acontecia, deixa que esse problema eu faço, né, e também a minha mãe, né, se colocando no lugar de praticamente minha filha, filha, até a roupa dela, ela me perguntava, tirava foto, qual que eu visto, essa ou essa? Eu falei, não, isso daí é filha que pergunta pra mãe, né, na nossa época de adolescência, mãe, o que fica melhor, a sainha ou o shortinho? Né, então eu via muito que minha mãe estava se colocando muito nesse lugar de filha minha, né? É que você é uma pessoa muito sábia, né? Você gosta de estudar, né? E tudo mais. Eu acho legal isso. O que você acha que eu devo fazer nessa situação? Tal. E eu adorava isso, né? A gente se sente importante. Se sente importante. Né? Não, mãe, faz isso. Eu acho melhor você fazer aquilo. Que tal você fazer tal outra coisa, né? E aí eu fui me colocando nesse papel de querer mudar a minha mãe, mãe, não é assim que faz, vamos fazer de outro jeito e tal, e por um tempo até que funcionou. Ela até era muito grata para mim, até hoje fala, nossa filha, aqueles conselhos que você me deu, nossa, mudou a minha forma de pensar, a gente se sente muito importante, mas ao mesmo tempo é um peso muito grande, porque assim, a gente quer realmente que nossos pais melhorem, evoluem e tudo mais, mas não é o nosso papel como filha, né? E esse negócio que eu falei para você também, eu e minha mãe era muito amiga. Mãe é mãe, né? É uma função, né? Mãe é uma função e a mulher ali é uma mulher comum, como você disse, tem os erros, seus acertos, né? Suas falhas, seus defeitos, suas qualidades, mas é uma mulher comum. Então, assim, quer um conselho? Pede um conselho para uma amiga, né? Aí eu comecei o quê? A começar a falar, não sei. Então ela perguntava as coisas, mãe, não sei. Não sei o que, não sei o que. Não sei. Aí ela começou a se irritar com isso. Falou, toda hora que eu pergunto alguma coisa, você fala, não sei? Porque era a única forma que eu conseguia de não me sair do meu lugar de filha. Porque se eu falasse pra ela, não, mãe, é assim que você tem que fazer, nananana, eu já saía do meu lugar. E se eu falasse também assim, não, você se vira, você não sei o quê, aí também já é um desrespeito. Então, é igual você falou, uma linha tênue. Qual que é o nosso limite como filha? Até onde a gente pode ir e até onde a gente não pode deixar eles também negligenciados como nossos pais. Né? Isso que é difícil. Bem difícil. Porque aí a gente fala, tá, meu pai é sozinho, mora longe, 500 quilômetros daqui. Como é que eu faço? Né? Tem uma pessoa que fica com ele lá, mas ao mesmo tempo a gente fala, e essa distância? Tem um feriado, a gente tem que correr para lá, né? Então, assim, é difícil a gente saber, né? Lidar com as contas, não sei o que, atrasou uma conta, vai lá, eu tenho que correr atrás e pega o boleto de segunda via, não sei o que, né? Então, até onde? Eu não sei. Também não sei essa resposta. É uma resposta, descobrindo. É uma resposta que talvez a gente nunca vai chegar numa conclusão, né? Porque sempre vão ser os filhos deles, e eles sempre vão ser os nossos pais e vão sempre procurar a gente para ajudar, né? Então, é difícil, né? É difícil, mas
Você falou da sua mãe, né, pedindo conselho, pedindo ajuda. Já chegou uma fase da minha vida que a minha mãe também, né, depois, né, eu falei que a gente se afastou um pouco na adolescência, mas a gente se afastou, eu digo emocionalmente talvez, né, mas muito próxima fisicamente. E aí depois, né, de que passou essa fase rebelde da adolescência, a gente muito próxima, e minha mãe às vezes me procurava para reclamar do meu pai, para falar alguma coisa dele, o que aconteceu, e aí às vezes eu falava assim, faz assim, faz assado, né, naquele querendo dar pitaco, e aí ela falou assim, mas você só defende seu pai? Eu falei, poxa, então acho que eu não posso falar nada. E aí eu comecei a fazer como você, assim, eu só ouvia. O começo era ruim, só ouvir, porque eu queria falar. Mas só ouvir, só ouvir. Eu falei, mãe, eu sou sua filha, eu não sou sua amiga. Porque você está falando do meu pai, né? Então, assim, o meu pai, eu sou metade, né? Metade minha é meu pai. Então, se você está falando mal dele, mesmo que seja como marido, tá falando mal de mim também. Ou senão eu vou tomar as dores do meu pai e você não vai gostar. Então eu estou muito envolvida nessa história, não dá para eu ser sua confidente nesse caso, né? É difícil isso, porque eu, no meu caso aqui, meus pais são separados, minha mãe sempre teve um cuidado muito grande desse negócio de, porque seu pai não sei o quê. Não. Minha mãe sempre foi uma pessoa, seu pai foi um ótimo pai, seu pai, né, faz tudo por você. Então ela nunca misturou os papéis, sabe? Do tipo de, porque seu pai como marido foi não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Esse tipo de coisa não acontecia, né? Então, porque se acontece, ia acontecer igual você vai tomar as dores do seu pai porque ele é metade do seu gene é dele, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? De não querer aconselhar na relação de marido e mulher, né? E misturar esses papéis, né? E que tem muitos casos assim, né? De mãe falar mal do pai e distancia, porque aí tem duas opções, né? Ou nós, como filha, vai tomar as dores da mãe e ir contra o pai, também é ruim. Que também é ruim, aí você se afasta do seu pai por causa do que ele fez com a sua mãe, né? Só que você tem que estar próxima, porque é seu pai, metade de você vem dele, e quando você nega isso, não é meu pai, não sei o quê. Quando você faz isso, você tá negligenciando você mesmo, né? Os seus próprios genes, né? E aí também começa todos os problemas, né? De relacionamento, financeiro e tudo mais, porque você não tem aquela força do seu pai, que é aquela coisa que a gente estava falando de criança, né? A mãe é o acolhimento, é a coisa mais íntima, mais sentimento, e o pai bora, a ação, é vida, né? Se arrisca, né? Empurra a bicicleta, te joga na piscina. Exato, e isso é pra vida, né? E se você não toma isso, né, que na constelação fala de tomar o pai é isso, tomar a força dele, que ele deu para você através dos genes dele, né, das experiências de todos os homens da família, né? E aí você acaba se sentindo enfraquecida. Fala, nossa, mas por que está acontecendo isso hoje comigo? Né? Aquela cegueira que eu tinha, né, de falar, não, meu passado já foi. Não, tá tudo acontecendo hoje. O que será que eu não resolvi lá atrás com o meu pai, em relação ao meu pai, que agora eu tô tentando resolver e não consigo? Essa força que faltou, porque a gente acaba excluindo o nosso pai, falando, não, eu não tenho pai. Claro que tem, todo mundo nasceu de um gene feminino e um gene masculino. Não adianta você querer negar isso, não tem como, faz parte. E assim, falar isso não quer dizer que, mas meu pai foi um traste, tá? Mas isso não quer dizer que você tem que conviver com seu pai também, fisicamente, mas internamente, né? Falarem de você, obrigada por você ter dado metade da minha vida, agradeço, né? E não quer dizer que eu vou aceitar tudo que aconteceu, né? O que eu passei e tal, que às vezes tem famílias que realmente aconteceram coisas graves, né? Não é o nosso caso, graças a Deus, mas tem muito caso, né? E isso acaba enfraquecendo a pessoa como adulta, né? Você falou do pai, que o pai é a força para ir para a vida, né? E por outro lado, a mãe é como a vida te trata, né? Então, eu li uma vez e achei que fez muito sentido, que é assim, a forma como nós tratamos a nossa mãe, tanto internamente como na nossa relação com a mãe, é como a vida te trata. E eu percebia que eu criticava muito a minha mãe, não aceitava ela como ela era.
Tudo eu queria mudar. Não conseguia, sabe, olhar para ela com leveza, com carinho, aceitar a história dela, aceitar como ela é, as escolhas que ela fez. E aí eu via que a vida também me cobrava muito isso, sabe? Eu não me sentia acolhida também, não me sentia aceita, né? Nas situações que eu me encontrava, principalmente no relacionamento amoroso. Então, a mãe é muito isso, né? A forma como a gente trata a nossa mãe, como a gente vê a nossa mãe, é como a vida nos trata. Porque a mãe é quem nos deu a vida, né? Então é uma coisa só, na verdade, né? E outra coisa também é do dinheiro, né? Falam que o dinheiro é o leite do adulto, né? E o leite veio do materno também tá ligado, não só a forma como você trata a sua mãe, a forma como a vida te trata, mas também do dinheiro, né? A forma como você se alimentou de mãe, né? É a forma como o dinheiro, como você se alimenta do dinheiro, né? Então essa parte é importante também, né? Como é que você se sentiu nutrida pela sua mãe na sua infância? Como você está se nutrindo hoje financeiramente? Né? É uma coisa só, né? Você viu tem no Instagram aí um vídeo também que eu achei muito legal, que é uma moça jovem e ela faz uma série de perguntas para a avó dela. Sim, eu vi. Nossa, eu me emocionei tanto que ela pergunta, né? Você me ajuda até a lembrar. Ela perguntou para a avó assim: vó, você casou com o homem que você amava? Aí a avó fala: não. Você podia se expressar livremente no seu relacionamento? A avó falou: não. Que mais? Ela podia trabalhar onde ela, em que área que ela quisesse. Você pôde trabalhar com o que você quis? Não. Você realizou seus sonhos? Não. E aí a avó pega essas perguntas e faz para a neta, né? Sim. E aí a neta responde tudo sim. E aí a vozinha fala assim: então valeu a pena. Os nãos que eu tive valeram a pena para você ter o seu sim. O que os nossos antepassados fizeram, né? Contribui pelo que a gente faz hoje, pelo que nós somos hoje, né? Sim. Se a gente acha a nossa vida difícil, imagina a vida deles como foram, né? Como foi. Então, não é num olhar julgador, né? Não é questionador, não, e sim olhar com empatia, né? Que eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que tiveram. Isso, né? Da gente ter honrar, isso é honrar, né? Olhar a nossa história, honrar e respeitar a nossa história, é isso. E o mais importante, igual eu falei, nós estamos aqui para sermos felizes, né? Então, o que a gente tem que fazer mais para a gente ser cada vez mais realizado, mais feliz? A gente tem liberdade de tantas coisas que, né, nossos avós não tiveram, nossos pais mesmo não tiveram essa liberdade que a gente tem hoje, né? E por que a gente vai se manter preso a esse monte de coisa, né, para continuar travado e não seguir a vida, né? Então, eu acho que é uma coisa é tão sutil esse negócio de honrar e respeitar, que é tão sutil, simples, né? É uma coisa tão simples de mudar a chave, mas que é difícil ao mesmo tempo. E eu acho que é mais interno, né, Tia? É muito interno. Parece que não é você querer fazer tudo pelos seus pais, mas sim é interno, é você sentir paz, tranquilidade, sentir que você está em harmonia com a sua história, com seus antepassados, com a sua vida. Isso eu acho que é honrar. Acho que o mais importante que você falou no interno é fazer as coisas também, essa paz, né? É fazer as coisas com vontade. Porque muitas vezes o que a gente faz para os nossos pais, né, que a gente acha que é uma ajuda para os nossos pais, a gente faz porque achando que é uma obrigação nossa por eles terem dado a vida, como a gente falou agora há pouco. Né, essa dívida que a gente tem eterna com os nossos pais, a gente quer pagar, e aí a gente acaba se sentindo na obrigação. Né? E quando você coloca dentro internamente de você, não, eu quero ajudar meus pais, mas por vontade minha, aí é diferente.
né? Não é porque eu tô querendo reparar alguma coisa por eles terem me dado a vida, mas porque eu tenho condição hoje, por exemplo, né? Ah, não, eu tenho condição de dar mais atenção para minha mãe do que antes eu não dava. Se eu quero, eu vou lá e vou e pronto. Não tô querendo, não tô indo lá obrigada, ah não, porque ela é minha mãe, agora eu tenho que fazer. Não, mas tô com vontade, vou lá. E aí, por outro lado, também a gente manter nosso posicionamento sobre as nossas escolhas, né? Que os nossos pais também querem o melhor pra gente, né? Eles querem dar a opinião deles, eles querem nos dar direcionamento, mas isso funcionou enquanto a gente estava num processo de crescimento, de evolução como pessoa, né? Então, hoje, como adultos, a gente também precisa falar para os nossos pais, né? Essa foi a escolha que eu fiz, essa é a vida que eu tenho, e para eles também poderem aceitar, né, nossas escolhas. E da gente impor também, né, esses limites, né? Pai, mãe, até aqui, tudo bem vocês, né, falaram, mas daqui para cá eu que vou seguir. Né? E até porque eles querem nos aconselhar como os pais, né? Sim, porque é importante, válido, né? É importante, mas também eles fazem pelas expectativas deles, pelas perspectivas deles, né? Pela visão deles de vida, né? Então cada pessoa vai te aconselhar, mas se fosse para funcionar para elas. Pra gente não funciona porque somos pessoas diferentes. Sim. Né? Então é importante também a gente saber essa linha tênue, né? Entre mãe, eu aceito o seu conselho, legal, obrigada, né? Mas eu decido, né? Tanto é que teve uma situação eu e minha mãe que ela falou, não quero, não gosto que você faça isso, tal. Eu falei, não, mãe, eu sei. E se eu for quebrar a cara, é porque eu preciso quebrar a cara. Eu preciso passar por essa dificuldade. Se for uma dificuldade para acontecer na minha vida, eu vou precisar vivenciar ela, né? Então não adianta você querer me segurar disso, me proteger, né, de uma questão que eu preciso viver, né, para também evoluir. Aí eu procurei uma psicóloga, né, pra gente conversar sobre esses assuntos, né? E a primeira coisa que ela me falou, Cíntia, como tá a sua proximidade com Deus? E assim, eu tava meio distante, né, assim, de não ir na igreja, de não ler a Bíblia, de não orar, de não rezar. Então eu sempre tinha aquela coisa na cabeça, sabe, de, religião é uma coisa que não preciso, Deus mora dentro de nós, né, não tem aquela coisa de só casa de Deus e tudo mais, né. Então eu tinha muito essa coisa dentro de mim. E aí, quando ela me questionou isso, eu falei, eu tô um pouco distante de Deus, né. E aí ela falou, Cíntia, volta a ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia e tal. Só que eu sentia que não era o momento, né? E aí passou, fiz outras sessões com ela e tudo mais, falamos sobre outros assuntos, né? E depois eu parei de passar com ela. E aí eu, com uma outra terapeuta, ela veio com o mesmo assunto. Cíntia, como está a sua proximidade com Deus? E aí ela falou, você percebe que esse afastamento que você tem do seu pai agora na sua vida adulta, né, não só fisicamente, mas, né, de não ter aquela aproximação, né, de conversar, de se abrir, né, de respeitar, né, o seu pai, você percebe que com Deus você também é a mesma coisa? Esse mesmo afastamento que você tem com seu pai, você tem com Deus? Eu falei, nossa, verdade, né? E aí, nesse momento, eu comecei a me forçar até a orar, a agradecer, porque no começo, para você criar um hábito, tem que ser no racional, tem que ser forçado. Não, agora eu tenho que ajoelhar e rezar. Agora eu tenho que abrir a Bíblia, fazer meu devocional. Então, tudo isso não é automático de começo. Né? Hoje, a hora que eu abro o olho, eu já agradeço. Deus, obrigada por me dar mais um dia, né, de oportunidades. Né? Mas antes era muito difícil para eu fazer isso, né? E quando eu me abri para isso, eu percebi que meu pai também se abriu para conversar mais comigo, né? Então quando a gente se falava por telefone, né? Antes era bom dia, boa tarde, como é que você tá? Você almoçou, jantou? Então tá bom, tchau, desligava o telefone. Agora não, a gente conversa, né? Tem dias que ele fala sobre a vida dele, né? E ele até falou, filha, a vida que eu tenho hoje é a vida que eu sonhei, a vida que eu desejava naquela época. Eu planejei a minha vida para ter o que eu tenho hoje.
ter meu cantinho, ele tem a casa dele, ele tem o carro dele, ele tem as coisinhas dele, ele faz a hora que ele quer, acorda, dorme, come o que ele quer. Era essa liberdade que ele planejou lá. E eu, como filha, não tenho o direito de ficar, não, pai, você deveria sair mais, você deveria fazer mais, você deveria viajar. Agora que você quer aposentado, vai viajar, vai fazer as outras coisas e tal. Né? Nós, como filhas, igual a gente falou, não tem que querer nada a mais. Esse é o que ele escolheu, e ele sempre me lembra disso. Quase todas as ligações que a gente tem recentemente, nos últimos meses, é o mesmo assunto. Ele sempre fala, não, eu tô sossegado, eu tô tranquilo. Ele até fala, não se preocupa comigo, eu tô aqui vivendo a vida que eu queria viver, né? Isso que eu escolhi pra mim, né? Não com essas palavras, mas dizendo isso, né? Falando assim, filha, respeita a minha escolha, né? Em outras palavras, né? Então, isso uniu uma coisa com outra, né? E é até legal a gente falar sobre isso, que, né, é um próximo tema da gente falar sobre Deus, sobre espiritualidade, né? É um assunto importante para a gente falar também, porque é uma relação também de filha com o pai, Sim. Né? E é o nosso primeiro pai, né? Então, é um assunto que a gente tem que entrar também. Acho que é isso, Tchê. Uma vez que a gente consegue aceitar as escolhas dos nossos pais, né, o destino deles, a gente está aceitando eles também, né, e não querendo mudá-los. Também aceitar que o que eles já deram pra gente é o suficiente. Também, né? E aí, caminhamos para o final. Sim. Acho que a gente pode terminar esse episódio sobre pais com uma frase na constelação familiar, que é agradecendo, né, nossos pais pela vida, falando que o que eles nos deram foi o suficiente, que a gente toma força dos nossos pais, toma o carinho e o acolhimento da nossa mãe para seguir a vida de uma maneira mais leve, para a gente seguir a vida feliz, com força e passando a vida para frente também. E lembrar também, né, que o maior orgulho que a gente pode dar para os nossos pais é nós sermos felizes com a vida que a gente escolher. Então a gente vai encerrando por aqui e lembrar de vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, para vocês compartilharem com mais pessoas. E também, se você não segue a gente, nós temos lá o Instagram, temos nosso canal no YouTube, também no Spotify e na Amazon Music. Então é só você clicar lá para seguir a gente, curtir os nossos vídeos, comenta. Se vocês querem algum outro tipo de assunto aqui, também manda lá pra gente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!